Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo desse domingão, domingo de Páscoa, domingo importante, um domingo histórico na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Quem não se lembra daquele domingo de Páscoa dos anos 2000, goleada no rival, chocolate distribuído na porta do estádio à época por Eurico Miranda, uma festa de fato inesquecível. Eu, como torcedor vascaíno, e tenho certeza que você também, espera que um dia esse sentimento, essa áurea de grandeza do nosso clube volte a ser uma realidade. A gente, entretanto, nesse domingão vai trazer muitas informações a você, meu amigo vascaíno, falar sobre tudo que rolou ontem no Clássico dos Milhões no Maracanã, falar também sobre a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille aqui neste Fala Gigante, informações importantes. Ontem até houve, né, a informação da possibilidade de uma saída do Fábio Carille para o Corinthians. A gente vai trazer aqui informações a vocês sobre o que é verdade, o que é mentira. O próprio Fábio Carille falou sobre isso na coletiva após o Clássico dos Milhões no Maracanã. Vamos falar também, além dessas, sobre muitas outras informações. Uma cobrança ao zagueiro João Vitor, o Michael, atacante do Flamengo, falando sobre o goleiro Léo Jardim. Olha, meu amigo, tem muita informação importante para trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Eu, de fato, não peço absolutamente nada aqui no canal, que senão a sua inscrição. É de sua importância, não paga nada se você quer saber, para você se inscrever e ter sempre acesso aí aos nossos programas. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, né? Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, este Fala Gigante, trazendo essas imagens aí que estão aparecendo, né? Pois hoje foi dia de treino no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino ele foi a campo nessa manhã de hoje realizar as atividades, já olhando para a partida dessa próxima terça-feira contra a equipe do Lanús em São Januário. Jogo válido pela terceira rodada da Copa Comebol Sul-Americana, fase de grupos. O Lanús hoje, né, que é o líder do grupo G, e o Vasco, que é o vice-líder, ambos com os mesmos pontos. Entretanto, pelo saldo de gols, o Lanús está na frente do nosso Cruz Maltino. Uma vitória simples pelo placar de 1-0 já coloca o Vasco da Gama na liderança do grupo e ainda, né, faz com que o nosso Cruz Maltino tome 3 pontos à frente do Lanús. Lembrando, a terceira rodada é em São Januário contra o Clube Argentino, e a quarta rodada é contra também o Clube Argentino, entretanto, lá na Argentina. Então, o Vasco da Gama terá um desafio importante já nessa próxima terça, e a preparação já foi iniciada hoje, domingão, mesmo sendo domingo de Páscoa. Mas, meu amigo, é claro, ainda tá muito na nossa memória, né? O que aconteceu ontem no Maracanã. Não deu nem tempo de descansar e o Vasco já retomou aos treinos olhando para a partida do Lanús, mas o torcedor vascaíno ainda está com a cabeça no Vasco e Flamengo no Clássico dos Milhões, que aconteceu na noite de sábado. Por detalhes, o Vasco infelizmente não sai com a vitória do Maracanã, um Vasco que teve uma postura bem legal na primeira etapa, como a gente trouxe. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, nas oportunidades que foram geradas, acabou não conseguindo convertê-las em gols. E no segundo tempo foi de fato um desastre, né? O Vasco não joga bem a segunda etapa, principalmente os 20, 15 minutos finais. O Vasco entrega a bola para o Flamengo, a posse a todas dos caras, e o Flamengo termina o jogo com a possibilidade até de sair com a vitória. Só não venceu o jogo, e aí tem que se usar sim dessa honestidade, só não venceu o jogo por causa de uma grande atuação do goleiro Léo Jardim, né? Léo Jardim fechou o gol ontem, foi de fato o grande destaque do Vasco da Gama. Ao meu ver, Léo Jardim e Hugo Moura tiveram atuações de jogadores de seleção brasileira. Muita gente vai criticar a minha opinião, porque eu tô colocando o Hugo Moura na história,
Mas, gente, o Hugo Moura jogou muita bola ontem no Maracanã. O Hugo Moura colocou o jogo embaixo do braço contra o Flamengo, contra um dos melhores elencos da América do Sul. Então, é de se elogiar sim a partida do Hugo Moura e principalmente a partida do goleiro Léo Jardim, que não à toa, merecidamente recebeu o prêmio de craque da partida. Léo Jardim, que terminou a partida com números impressionantes, né? Termina o jogo com, é claro, nenhum gol sofrido, 7 defesas, 5 defesas em finalizações dentro da área, 1,55 gols evitados, 100% das bolas que foram ao gol, ele defendeu e, além disso, 3 cortes debaixo das traves. Uma nota de 8,7. O grande destaque em números, em nota também, da partida de ontem contra o Flamengo no Maracanã. E a gente, antes de trazer as palavras do próprio Dorival, aliás, do próprio Carille, olha, tô pensando em Dorival no comando técnico do Vasco, do próprio Carille sobre o Léo Jardim, eu quero trazer aqui a vocês as palavras do Michael, falando também sobre a atuação do goleiro, deixando bem claro que o Flamengo merecia a vitória, até desdenhando um pouquinho do Vasco, né, normal, infelizmente os caras têm essa mania, mas elogiando, exaltando a partidaça impressionante do goleiro Léo Jardim. Fala, Misha. Em relação à jogada trabalhada do Flamengo, o Flamengo roda bastante a bola e às vezes acaba não priorizando a finalização. O Felipe Luiz fala para o time trabalhar a bola até a área ou fazer uma espécie de cruzamento, já que o Pedro tem entrado no segundo tempo. Como é que tem sido esse trabalho de vocês? Cara, a gente que trabalha, mas se você for ver, a gente criou várias oportunidades de gol. A gente triangulou, fez 1-2, fez alguma triangulação de passe, saímos na cara do gol. Eu mesmo no primeiro tempo tive 2, 3 chances também. Acho que o meu ponto de vista com o seu é diferente, mas eu respeito ele. Acho que a gente está trabalhando muito, acho que a gente está criando oportunidade. Está faltando, claro, a última finalização, o último passo às vezes pode faltar com tranquilidade ou não, mas acredito que a gente está trabalhando muito, a gente está em cima do time adversário a todo o tempo, então é só aprimorar alguns erros no último terço, mas o Felipe ele é assim, ele pede para a gente trabalhar, para a gente se dedicar, para que a gente possa criar mais oportunidade de gol e a gente está criando. Hoje o time do goleiro deles foi o melhor em campo, fazendo só defesas, sabe? Eles tendo que retardar o tempo, tendo que cair no chão, sentindo câmera. Então, assim, a gente, em nenhum momento a gente correu da partida, a gente estava em cima do resultado, mas, enfim, paciência. Não conseguimos finalizar com gol, mas estamos buscando cada dia mais aprimorar para que possamos fazer mais gols. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do Michael, mais do que merecidas, né? Uma atuação de gala do goleiro Léo Jardim. Uma atuação, sim, de goleiro de seleção brasileira, tá? O Léo Jardim ontem, mais do que nunca, bateu na mesa com autoridade e acho que mandou um recado para toda a imprensa do Brasil, para todos os torcedores do Vasco que desdenham muito do Léo Jardim, tá? É importante falar aqui, a torcida do Vasco, ela desdenha do Léo Jardim. Temos um dos melhores goleiros, se não o melhor goleiro hoje na atualidade do futebol brasileiro. Me diz, quem é um goleiro melhor que o Léo Jardim? O Rossi é melhor que o Léo Jardim? Não. O Everson do Atlético Mineiro é melhor que o Léo Jardim? Não. O Everton do Palmeiras é melhor que o Léo Jardim? Não. O John do Botafogo é melhor que o Léo Jardim? É claro que não. Então eu tô pegando os times hoje que são considerados os melhores elencos, colocando lado a lado com o Léo Jardim, e nenhum tem um goleiro melhor que o Léo Jardim. Ou seja, o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje tem sim o melhor goleiro do futebol brasileiro, e muitos de vocês aí do outro lado desdenham de um goleiro, de um baita goleiro que o Vasco da Gama tem. Então, mais uma vez ontem, o Léo Jardim ele dá um recado para o torcedor vascaíno do tipo, vocês me criticam, vocês reclamam de mim, mas eu sou bom pra caramba. Eu lembro de um jogo em que o Léo Jardim estava assim como a partir antes, né, no momento que antecedeu o jogo contra o Flamengo, muito criticado, que foi contra o Atlético Mineiro lá em 2023, uma atuação de gala que o Léo Jardim tem no Maracanã chuvoso, onde o Vasco vence o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0 com gol de Serginho. Léo Jardim pega tudo naquele jogo e antes daquela partida a torcida também estava criticando muito o goleiro. Então, sempre que necessário, o Léo Jardim está lá. Mas infelizmente a imprensa segue em não valorizar. Ontem tivemos um debate na TNT Sport se o Léo Jardim caberia na seleção brasileira. Um debate em que muita gente não, um jornalista, que é o Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR,
ele é favorável ao Léo Jardim na seleção, e aí vem um outro rapaz que é chamado Bruno Formiga, também jornalista, que é flamenguista, falando que não, que é loucura pensar em Léo Jardim na seleção brasileira. É a imprensa flamenguista, é a tal da Fla Press, que sempre faz de tudo para diminuir o Vasco da Gama e o seu. O Jardim tem espaço para terceiro goleiro na seleção? Mas tá no bolo. Eu acho que o terceiro goleiro da seleção vinha sendo o Bento, né? Isso. E o Bento eu não acompanho com precisão ou com... Mas o Gabriel Castro, que é comentarista da como é que é? Do Sauditão? Do Sauditão, diz que o ano do Bento é ruim na Arábia Saudita. Então, assim... eu olhei quando tava lá na convocação. Agora não sei se melhorou. Mas o Bento... Naquela época eu assisti um pouquinho. O Bento... E tava ruim. Tava muito legal. O Bento fez parte do trabalho. Acho que tinha muita moral com o Tecnicamente é Dorival. mais goleiro que o Léo Jardim, né? Assim, eu acho que o Bento bem é melhor que o Léo Jardim. Acho que é a questão de idade Mas eu acho que também, ele tá ser no mais bolo. jovem. Hoje tem gente que fala do Hugo Souza, que eu não acho sei se dá ok pra gente falar. cravar isso. Também Eu não sei sei que é o se dá pra seguinte, gente eu sei que o cravar. terceiro No lugar... bem, o melhor Bento que você viu, não acho que não é melhor que o melhor Léo Jardim? Não tenho essa Eu nunca vi convicção. o Eu Bento não ser tenho. melhor jogador de um brasileiro, por exemplo. O Léo Jardim eu vi, mas eu acho que é um bom eu debate. acho que o Bento eu não ali, tô, o Léo não tô Jardim cravando, tem- não. hoje estava voando. É que o Léo Agora- Jardim tem 30 anos. Então, o é que eu Bento acho tem que quando 24, começa, 25. eu acho que Bento quando tem começa, eu acho que quando começa um novo trabalho, eu acho que vai começar com um goleiro titular que se chama Alisson. As outras duas vagas vão estar completamente E eu abertas. defendo que o terceiro goleiro tem que ser um jovem. Sempre. Eu também defendo. Só fui Porque- atrás da E que idade entrega do um negócio Everton diferente, aqui, né? 37 Achei que ser o Hugo anos, tá? Souza. Por exemplo, a pênalti. Eu não duvido, porque eu não vejo problema nenhum também. Vai pro pênalti, mesmo, mete um goleiro que sabe pegar pênalti. Aí Não me vão fazer irrita. isso. Não. Mas, Aí é kicker. O Hugo a Souza Holanda tem já fez. 26 anos, então jovem, assim como o nosso Bento. Por que não fazer? A Holanda já fez, outros... Eu não vejo problema nenhum. acho. Deus me livre. Mas vamos Só lá, a tem Holanda goleiro que fez. tem uma Me valência desespera. boa, tem goleiro que não tem valência boa. O Hugo pega pênalti. Eu não gosto nem de goleiro que entra pra defender pênalti, nem de jogador que... Meu amigo vascaíno, como vocês viram aí as palavras, né, dos jornalistas da TNT Esportes falando aí sobre essa possibilidade do Léo Jardim vestir a camisa da seleção. E para fechar, enfim, o assunto Léo Jardim aqui no Fala Gigante, quero trazer a vocês as palavras do próprio técnico Fábio Carille, rasgando elogios ao goleiro do Vasco da Gama. É isso, já no final ali, já a partir de amanhã só se fala de Lanús, para mais essa decisão nessa temporada. O Léo ano passado foi convocado para a seleção, se eu não me engano. Eu acho que é uma posição que o Brasil está muito bem servido, com os jogadores que nós temos aqui, com os goleiros brasileiros que estão jogando fora do nosso país. Então, fez por merecer ser convocado, é um jogador que terceiro ano dele aqui, pode ser? Né? E sempre mantendo uma regularidade, né? Então não só eu, mas como o clube, a torcida está muito satisfeito com o Léo. Bom, meu amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fábio Carille. E se o Carille elogiou muito o goleiro Léo Jardim, o Carille também ele foi duro, incisivo com o zagueiro João Vitor. E foi necessário. A gente tá mostrando aqui dois pontos, né? Dois tópicos, cara. A gente tá mostrando o céu, que é o goleiro Léo Jardim, e uma fase não tão boa de um zagueiro que tem credenciais para ser um grande zagueiro, que é o João Vitor. João Vitor, eu tenho uma convicção que é a seguinte: o João Vitor ele não foi comprado pelo Benfica lá em 2021-22 pelo valor de 40 milhões de reais à toa. Se o Benfica veio ao Brasil para comprar o João Vitor do Corinthians é porque o Benfica viu o potencial. Então o João Vitor é um zagueiro que tem um potencial para ser um dos melhores do futebol brasileiro. Mas a grande questão, na minha opinião, do João Vitor é que é um jogador que precisa ser mais bem trabalhado. É um jogador alto, forte, com um jogo aéreo muito bom, rápido. Só que ele às vezes, cara, dá uns 5 minutos no João Vitor, ele sai de um zagueiro regular para uma loucura. Essas escapadas ofensivas que o João Vitor dá, isso é maneiro, isso é legal, é um jogador rápido, mas é errado. Você não pode deixar o sistema defensivo para tentar resolver o jogo lá na frente. O João Vitor não é atacante, o João Vitor não é lateral, o João Vitor é zagueiro. Zagueiro é zagueiro e ponto. E às vezes o João Vitor dá umas loucuras, vermelhos, tantos vermelhos que levou no ano passado e prejudicou o Vasco. E parece que o João Vitor ele vive um momento um pouquinho melhor. Ainda erra muito, é claro,
mas acho que o João Vitor em 2025 já é uma versão melhor do que era em 24. E o Carille fala também sobre isso na entrevista coletiva. Critica o João Vitor, confirma que tá cobrando ele e que ele precisa ser mais zagueiro. Zagueiro precisa zagueirar, como o Fábio Carille disse ontem na coletiva. Boa noite. Eu já fiz isso com o Paulinho, né? E para ser sincero assim, não gostei muito. Eu não sei se precisa treinar mais, para rodar mais. O Paulinho me deu muito na parte defensiva, mas faltou a gente criar e chegar ali principalmente pelo lado direito ou pelo lado esquerdo quando ele jogou. Então, para fechar espaço, essas coisas legal, mas para a gente agredir e ser assim, faltou um pouco, né? Talvez melhor treinado, melhor orientado, talvez possa sim, mas nesse momento não, né? Daqui a um pouquinho eu posso fazer um tripé com Coutinho para 2 atacantes, pode ser, né? Mas eu não vejo assim, vai ser muito difícil com as opções que eu tenho usar o Paulinho de lado novamente. A não ser que for para fechar durante o jogo, alguma questão assim, mas como início de ideia, um pouquinho difícil isso acontecer. O João Vitor é um jogador que eu que lancei ele no Corinthians em 2019, conheço bem. Ainda esse ano teve alguns altos e baixos, algumas decisões erradas, a gente tem cobrado para que ele erre menos, acerte mais, seja mais simples, zagueirar, igual fala lá no interior de São Paulo, né? Tem hora que tem que dar uma zagueirada. Zagueiro bom é zagueiro que não toma gol, né? Não importa como. Então, muitas vezes quer sair jogando limpo e se perde, enfim, em alguns momentos um bico também para zagueiro é legal. O Divan, né? Vencedor aqui sendo assim. Mas aí a orientação nossa, passar toda a confiança, porque tem algumas virtudes que para zagueiro é muito importante, bola aérea defensiva, velocidade, alguns detalhes que a gente sabe que é muito importante para zagueiro. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, né, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fábio Carille com relação ao zagueiro. Concorda? Deixe aí a sua opinião nos comentários. E o Fábio Carille, falando em João Vitor, deixou muito bem claro também que conheceu o zagueiro no Corinthians, né? O Fábio Carille passando por essa fase de irregularidade e instabilidade no Vasco da Gama, muito se falou sobre a possibilidade do Carille vestir não, né? Mas ser o comandante do Corinthians aí para a temporada de 2025 após a saída de Ramon Dias. E aí ontem o Carille foi perguntado também sobre isso na entrevista coletiva no Maraca. E se liga aí nas palavras dele com relação a essa possível saída. Recebeu alguma sondagem no Corinthians, algum contato? Estaria disposto a ouvir o Corinthians? Olha, vindo para cá, eu vi alguma coisa no Instagram sobre isso. Tá? Não tem nada. Coisas de imprensa, a gente sabe que é assim mesmo que funciona. Já falando nesse caso, já foi Dorival, não sei se já foi Tite, já vem outros nomes, daqui a pouquinho aparece o meu. Sei que é o trabalho de vocês, eu entendo, né, mas focado aqui, 100% aqui, repetindo, não tive contato de ninguém, principalmente dos meus empresários, que teria que ser os primeiros a falar. Por enquanto, só coisa de imprensa, focado 100% aqui. Amigo vascaíno, então, como o Carille falou, tudo especulação. Pelo menos, né, até o momento. Entretanto, agora há pouco, nas últimas horas desse domingo, o All-Sport, através da jornalista Lívia Camilo, trouxe a informação que, de fato, o Fábio Carille foi descartado completamente neste momento dentro do Sport Clube Corinthians. O nome do atual treinador havia sido especulado, entretanto, nesse momento está descartado para uma possível ida ao clube onde o Carille conquistou o tricampeonato paulista e o campeonato brasileiro. Então, para alegria de muitos após uma atuação honesta ontem contra o Flamengo e para tristeza também de alguns diante de uma fase de instabilidade total e falta de confiança com o treinador, o Carille fica no Cruz Maltino. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas desse domingão. Já eu estarei aqui de volta com o nosso Boa Noite Gigante e conto muito, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.